Cláudio, muito obrigado pelo convite. Para mim foi um convite muito interessante, porque tem 2 anos que eu estou aqui na Suécia e eu sou professor de ciência da computação da Linnaeus University. E eu sempre, como eu vim recente do Brasil, né, eu tenho pouco tempo que eu estou aqui, eu fiz toda a minha carreira acadêmica no Brasil. Eu achei muito interessante esse convite, justamente por estar unindo pesquisadores, que é a minha carreira, né? Foi a minha carreira durante toda a minha vida. E pesquisadores brasileiros na Suécia, eu achei uma ideia sensacional. E eu tenho muito interesse em estar participando disso também, né? Então, muito obrigado pelo convite. Um pouco rapidamente, assim, sobre a minha carreira. Bom, eu sou de Minas Gerais, de Berlândia. Fiz graduação, mestrado e doutorado na mesma instituição. Então, assim, minha carreira realmente inteira foi no Brasil. Eu sempre tive desejo de ir para fora, mas vocês veem que eu terminei meu doutorado em 2020. O que aconteceu em 2020? Então, deixa eu- então eu fui para a USP, mas acabei trabalhando remoto na USP, quase não fui lá presencialmente, justamente por conta da pandemia. Fiz o meu pós-doutorado lá. Cheguei a passar em vagas para a Europa, mas eu não consegui vir por conta de. Não quis esperar, né? Porque era muito incerta a época. Como eu falei, eu sou de ciência da computação, mas na minha área assim, específica, a visualização de dados. Pode ir. E hoje, como a gente já mencionou, né, tem 2 anos que eu estou aqui, fui contratado como professor, né, aluno da vaga oficial Senior Lecturer, é, e, bom, acho que foi esse artigo que vocês me acharam, né? E esse aí tem uma história interessante desse artigo, porque quando eu fui contratado como professor aqui na Suécia, um dos requisitos para eu poder orientar alunos é eu fazer um curso de supervisão de PhD. E eu fiz o curso aqui, em Malmö. Então, esse artigo acabou nascendo aqui. Foi o artigo do curso. E eles me perguntaram assim, o que que você... Fala o que você quiser. E eu acabei de vir do Brasil, eu falei, pô, e eu tô aprendendo como que era o sistema aqui, de doutorado aqui. Eu falei, pô, vamos comparar o sistema do Brasil com o daqui. Só que é interessante porque eu já apresentei isso aqui algumas vezes para suecos. Então, assim, eles me criticam na minha tabela que tem Brasil contra Suécia, eles criticam que eu falei tudo errado lá da Suécia. Agora vocês vão criticar do outro lado. Pela primeira vez eu vou receber feedback da outra vertente. É, então, assim, por que, né, falar disso? Eu acho que é interessante, e isso também vai ao longo da minha apresentação, que é importante, né? Eu acho importante conhecer, né, os dois mundos, e eles gostaram muito também quando eu apresentei o lado brasileiro. Uma troca, né? Eu acho que tem lados positivos e negativos nos dois. Então, pode passar. Essa é a minha tabela. Lembrando que essa é a minha visão, tá? Eu sou da UFO, de Uberlândia, né? É uma universidade muito grande. Passei na USP, que, por outro lado, acabei indo para uma universidade com muito recurso financeiro. Não fiz, como eu não fiz minha graduação, mestrado, doutorado, eu não tenho tanto a visão de doutorado lá. Mas essa é a minha percepção. Então, como aqui tem gente de todos os estados, a gente sentou para conversar, eu vi que tem muitas visões diferentes. Provavelmente isso não é, e eu até que menciono isso no artigo, né? Essa é a minha visão pessoal, eu tentei sumarizar, mas não necessariamente é a mesma percepção que todo mundo tem. Mas eu trouxe alguns aspectos no meu artigo, a gente menciona alguns aspectos que eu trouxe para comparar, né? E eu acho que, assim, infelizmente, essa primeira tabela, ela vai muito contra a gente, né, no Brasil, que é a parte financeira, né? Então, assim, aqui é até difícil dizer um ponto negativo, positivo do Brasil comparado com a Suécia, porque aqui realmente o aspecto financeiro é muito mais forte, né? A gente tem muito mais apoio. E uma coisa que me chamou muita, muita atenção quando eu vim para cá e eu fui aprendendo o que era um doutorado aqui, é que a minha visão de doutorando lá no Brasil, eu era um aluno bolsista, eu demorei um ano para conseguir minha bolsa, ou seja, eu paguei para trabalhar por um ano, sempre fui revoltado com isso. E aqui a pessoa só é contratada se ela tiver um emprego. O doutorado aqui é um emprego. Isso, assim, para mim, explodiu a minha cabeça. Assim, como assim um emprego? E a pessoa tem férias. Eu nunca me falaram de férias. O que é isso? Aí, então, tipo assim, minha bolsa era R$ 2.000. E, assim, eu sobrevivia com R$ 2.000 porque eu morava com os meus pais. Porque não tem condição. Você não paga um aluguel. Lá em Uberlândia, não paga um aluguel.
E aqui você tem um contrato de trabalho, é uma outra realidade, é uma outra perspectiva. Então, assim, infelizmente a gente não tem competição nenhuma nesse sentido, né? A gente não consegue se destacar. Mas acho que outros pontos também, a questão de benefício, né? Eu até vi falar que na USP no passado tinha questão de convênio, mas parece que mais recente, eu acho que o aluno já não consegue ter mais. O pós-doc eu não tinha convênio. Aqui você tem, pô, sistema de saúde sueco, você tem direito à aposentadoria, você está contando com as suas contribuições, tá tudo, é um emprego formal, né? Talvez aí o único ponto que pode ser mais obscuro, assim, se a gente tem alguma vantagem ou não, pelo menos na minha experiência no meu doutorado, o doutorado daqui, dos alunos que eu tenho, que eu oriento hoje, eles têm uma porcentagem que a gente geralmente aloca para eles, 20% do tempo deles, que eles precisam fazer atividades de teaching, tá ajudando a gente, né, nas disciplinas, como os professores. Lá no Brasil era um pouco menos formal, pelo menos na minha experiência, eu não tive tanto isso. Não sei dizer nem se é ruim, porque também é bom para o aluno, apesar que, dependendo, pode ser uma carga grande, então nesse sentido é ruim aqui. Mas se for bem controlado pelo supervisor, eu acho que isso consegue ser mais balanceado, né? E isso passou. Por outro lado, saindo desse aspecto financeiro, é, aqui um aspecto mais como é estruturado o doutorado, aqui eu já tenho um pouco mais de críticas ao doutorado aqui, e eu tenho uma visão que eu até prefiro algumas coisas do Brasil. Bom, estou aqui 2 anos, ainda estou aprendendo muitas das coisas aqui, eu ainda estou descobrindo coisas novas. Mas uma coisa que eu acho, bom, diferenças, né? E aqui se fala muito no processo de doutorado que você tem suas fases, né? Você tem que fazer o nosso primeiro ponto ali, que eu chamei de processo de formação. Aqui você tem que fazer os seminários. Você tem um seminário de 10%, 25%, 50%. Você vai basicamente reportando o seu progresso durante o seu doutorado. Quando eu fiz o meu doutorado lá na UFO, a gente só tinha o que a gente chamava de qualificação, que geralmente era no meio do curso. Não sei se, talvez aqui eu tenha um pouco de dúvida o que seria melhor. A questão da própria qualificação também tem algumas leves diferenças, né? Aqui, bom, aqui a qualificação acaba entrando em um dos seminários ali, seria, né? Só que seria várias qualificações, talvez. Mas acho que tem uma qualificação oficial, esqueci qual das porcentagens que se faz isso, aqui na Suécia. Mas você tem essa questão do oponente externo e tal. Eu acho menos formal do que no Brasil. Eu gosto mais do Brasil, porque lá, quando eu fui fazer minha qualificação, era como se fosse uma prévia da banca, né? Você sentava com os professores e você fazia uma apresentação quase como se fosse a sua defesa. Eu achei que isso era muito bom quando eu fiz isso no Brasil. Essa parte de revisões da tese aqui tem essa tradição do mailing, né? De você bater sua tese lá com o martelo. Eu acho legal a tradição. Só que eu acho ruim que depois que, pelo menos as teses que eu vi aqui, você submeteu sua tese, aquela versão acabou. Isso eu não acho que faz sentido, porque, pô, quando a gente está pesquisador, a gente submete um artigo, você tem revisões desse artigo. E quem revisa esse artigo é a banca. Lá no Brasil era muito mais dinâmico esse processo. Tipo, eu submetia a minha tese, vinha uma enxurrada de revisões, a gente apresentava, eu revisava, submetia a minha versão revisada. Aqui você submete uma versão que eu não acho que eu não chamaria de completa, porque você não tem a opinião você não tem a opinião da banca, né? Que eu acho que é muito importante. E uma coisa estranha aqui também, parece que isso aqui não sei se é oficial em toda a Suécia, mas que eu vi que na apresentação, aqui tem uma questão de oponente, eu ainda acho meio confuso isso, mas parece que o oponente lidera a discussão da banca. E no Brasil, não. No Brasil, eu tinha que subir lá e eu vendia o peixe. E eu tinha que convencer as pessoas, não era o meu oponente que fica. É uma dinâmica um pouco diferente. Eu também acho mais interessante. Eu acho que meu próximo slide aí, acho que eu até tento fazer pontos positivos e negativos. É, 3-2, hein? Estamos ganhando. É, mas, de novo, isso aqui é a minha experiência, a minha opinião. Essa parte é a opinião também, então não tem um certo e errado, né? O artigo ele é mais uma discussão, né? Não tem uma verdade universal. É, mas isso, quando
eu fui convidado, eu acho que esse era o foco, mas eu tenho um projeto também que eu toco lá na minha universidade, que eu acho que casa muito bem com tudo. Porque, na verdade, quando eu cheguei, eles falaram para mim assim, vamos abrir uma vaga de doutorado? Aí me fizeram o curso. Eu não posso ser orientador oficial ainda, porque eu preciso ser docente aqui, mas eu posso ser um orientador que no futuro, em breve, eu posso virar o orientador principal. Então, se abrir uma vaga de doutorado. E é difícil recrutar, cara. Eu fico assim, caramba, vocês não viram minha tabela? Eu fui lá no Brasil, eu fui no Brasil divulgar a vaga e, tipo, as pessoas. Ah, é frio. Eu falei, pô, meu amigo, você... vem cá, deixa eu te botar. Não tem lógica, não é possível, eu tô falando grego aqui. Então, tipo assim, é difícil de recrutar e de se formar pessoas capacitadas e Malmo ainda é uma cidade maior. Eu sou de Växjö, né? Então é uma cidade menor ainda e tem menos visibilidade, ainda é mais escondido ainda. Então o pessoal tem muito essa dúvida, né? De, isso aqui eu vou para lá. E porque é um commitment, né? É um compromisso que você faz, 5 anos do seu doutorado. Então é complicado, também entendo essa percepção. É, com isso, é até engraçado também falar disso aqui para vocês, porque eu acho que a maioria de vocês conhece o que é o PET, né? Vocês conhecem o PET do Brasil? Programa de Ensino e Tutoria? Não. Não conhece? É, bom, de certa forma, é um programa bom. Esse programa de ensino, tutoria e extensão, onde os alunos têm a oportunidade de trabalhar, de conhecer um pouquinho mais de pesquisa. Bom, eu tive essa experiência também na minha graduação lá. É, e, olha só. Exatamente, não, tá bom. Então, assim, e o nome também, eu não quis chamar de pet aqui, porque pet em inglês é animal. Então, fica legal, né? Então, eu falei, vamos inverter. Aí, então, eu fiz uma tradução literal, que era Programa de Educação Tutorial. Então, acabei só invertendo. Então, acho que é o próximo. Vou passar aqui. É, então, foi assim que eu traduzi, né? Tutorial Education Program. Só que, obviamente, trazia um. Primeiro, eu passei um ano aqui vendendo a ideia de criar esse programa. E não é. É difícil convencer sueco das coisas. Eles gostam, tipo assim, você não mudar uma coisa que já funciona é muito difícil. Só que não funcionava. Esse aqui é o problema. Porque a gente não. A minha indignação Porque, assim, quando eu entrei aqui como professor, as pessoas falavam assim: eu escutei isso e eu fiquei chateado porque as pessoas falavam assim: não tem bons alunos nas universidades menores. E eu era um professor lá, e eu cresci com esse conceito. E aí, quando eu fui conhecendo os alunos, eu falei assim: não, pera, tem gente boa aqui. Não é que não tem gente boa, a gente só não faz nada para eles. Tipo, não tem oportunidade deles se destacarem. E eu achava que eu tinha essa questão do PET na minha cabeça. Eu falava assim: caramba, se a gente conseguir alguma coisa, fazer alguma coisa parecida com o que tem lá, a gente coloca um grupo de alunos num spotlight, né? Dá um pouco de atenção para esses alunos. Então, com isso eu falei: preciso colocar. Só que convencer eles de botar uma ideia nova é difícil. Então, assim, mas eu acho que, bom, estamos rodando há um ano, então está saindo. É, então, assim, só falando um pouquinho dos pilares, né, que a gente tem 3 pilares aqui: ensino, pesquisa e extensão. O que que é a ideia? Talvez isso aqui, para quem conhece o PET no Brasil, a minha experiência lá era um pouco diferente. Quando no Brasil, eu fui monitor também de disciplinas, mas eu contratava as pessoas separadas. Monitor é basicamente a pessoa que ajuda o professor, né? O aluno que tem a oportunidade de ajudar o professor. Aqui já existe, né, que ele chama de amanuenses em sueco, mas é o teaching assistant, né, que ajudam os professores. Só que isso não era vinculado a nada, era um cargo que eles oferecem para os alunos, assim, faz um contrato, o aluno vem e depois vai embora e desaparece, não tem mais relação. Então, eu falei assim, e aqui que tem o dinheiro, esse é o ponto importante, porque é aqui que hoje tem o dinheiro nas universidades, porque de toda forma eles já precisam contratar um aluno. Então, eles têm esse dinheiro para contratar o aluno. Então, eu falei, opa, então, eu tenho dinheiro, eu preciso contratar, vamos contratar dentro do programa. Só que aí eu queria oferecer oportunidade para esses alunos fazer algo a mais. Não só ser o TA, né? Ser alguém que também faz outras coisas. Que seria o segundo ponto, que é a pesquisa, né? Que, na verdade, eu acho que é aí que mora. Porque quando eu fui conversando com os alunos assim, primeiro, eu sou da área de computação.
Isso tem dois problemas graves, que é o mercado de trabalho é muito atrativo, as empresas pagam muito bem, então as pessoas não têm interesse nenhum na área acadêmica, e é muito mal representado por mulheres. É um mercado que praticamente não tem mulheres. Ó, nas universidades, né, quase não tem. Até tem, mas assim, no nosso corredor lá de professores são só homens. E nós estamos na Suécia. Gender balance aqui é um critério pesadíssimo. Então, todo processo que a gente abre para contratar, a gente escreve que é importante a questão do gender balance e tal, e não tem. Por quê? Por quê? Porque essas pessoas vêm da base, até tem mulheres aqui nos nossos cursos, mas elas não têm interesse em continuar. Então, assim, são dois pontos que a gente tenta resolver aqui. É, e essa questão da pesquisa, ela vem. Eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, estou conversando com os alunos, eu falo assim: o que é pesquisa? Aí eu falo assim: jogar um no Google. Eu fiz perguntar para o Google o que que é. Aí eu falei assim: cara, as pessoas não sabem o que é pesquisa. Aí tem todo mundo na pesquisa. Então, tipo assim, tudo que eles conhecem de área acadêmica é a coisa chata, de você sentar e fazer uma prova. Eu odeio estudar, eu não quero ler esse livro. Então, assim, eles só têm a visão ruim da área acadêmica, que eles odeiam o professor, odeiam a matéria, odeiam tudo, mas eles não conhecem que tem um mundo aí de pesquisa que tem um charme, né? Eu acho que nós que somos pesquisadores, a gente é um pouco diferente, mas tem um charme ali. Você tem a sua liberdade de pesquisar o que você gosta, o que você conhece, você vai descobrindo coisas novas, vai inventando coisas novas. Então, assim, tem um charme nisso, tem uma certa liberdade, que nem se tem na indústria, por exemplo. Na indústria você está um pouco mais alinhado numa ideia, né? Eu falei, então, nós precisamos ensinar as pessoas o que que é pesquisa. Como que a gente espera? E essa é uma questão também. Quase ninguém da graduação vai para o nosso mestrado e depois vira doutor. Então, a gente precisa treinar na base. Vamos começar pela base, que também é um pouco da ideia do PET no Brasil, né? E o último ponto é a questão de extensão, que, bom, que também já existe na universidade. É um ponto que já acontecia isso, que era o que eles chamam de outreach community, que é basicamente fazer eventos para divulgar para crianças, para divulgar para alunos que estão chegando, enfim. Então, são esses três pilares que eu falei assim, precisamos reunir isso num programa só. É, e aí, como que funciona, né? Eu vou passar rapidamente aqui, só pelo processo, para quem já conhece. De novo, eu costumo apresentar isso aqui para suecos, então eles ficam assim, "Oh", mas é para quem já conhece o Patreon, um processo normal, né? A gente contrata alunos a partir do segundo ano da graduação e alunos de mestrado. A gente designa atividades de TAs para eles, eles têm a sua carga lá, então a gente geralmente contrata eles até 50%. Então a gente divide alguma porcentagem para TAs, dependendo da disciplina, dependendo da demanda, dependendo do professor. E o que sobra dos 50%, quando a gente contrata eles 50%, a gente aloca coisas de pesquisa e extensão. Então eles vão desenvolver projetos e vão conversar com pessoas e vão interagir. O que que é o TA? TA é Teaching Assistant, Tá. que em sueco é manuemos, em português seria monitor, acho que é uma coisa assim. Lá na Limeus, né, que é a minha universidade, eu consegui convencer, achei um doido que comprou a minha ideia e que me deu dinheiro, que é o que importa. E, e é interessante que, assim, quando eu converso questão financeira, eu fico abismado, porque a vaga de Emanuelis, o salário, que é o cargo normal que eles contratam alunos, é muito alto. E eu fico assim, quando eu fui fazer a conta, 50%, aí eu falei assim, mas quanto que paga isso com um aluno? Aí eu fui fazer as contas, aí dava ali 12 mil coroas. Eu falei, caramba, isso em reais é 6 mil reais. Eu ganhava 2 mil reais no meu doutorado. Eu consegui pagar 6 mil reais para cada, sei, dá até mais de 6, né? 7 mil reais. Eu ficava assim, nossa, isso é muito dinheiro. É muito dinheiro e, tipo assim, esse é o valor padrão que eles pagam já para contratar os alunos. É claro que é proporcional, né? Então, como a gente paga 50%, paga mais. Não pode também, por lei, não pode contratar mais do que 50%. E eu falei assim, nossa, então é uma oportunidade muito interessante, né? Para o aluno, para o departamento, a gente está tentando organizar, que também era um problema na nossa universidade, porque o professor quer o bom aluno, para ser ajudar ele. Só que cadê esse bom aluno? Ele não conhece.
Então, eu fui lá, fiz um processo seletivo, escolhi os melhores alunos que eu, na minha opinião, juntamos um grupo, né? É, e como eu comecei sozinho, eu fui fazendo tudo. Eu designava atividades para eles de pesquisa, eu também corria para alguma. Eu contatei o departamento da universidade que cuida de atividades do outreach, né? Que é atividades. O que seria outreach em português? Extracurricular. Hã? Extracurricular. Extracurricular. Mas não é extracurricular, né? Bom, outreach é você Comunitária. comunitário, né? É, então, assim, você consegue fazer esse tipo de atividade. Enfim, qual que é o próximo slide? Então, assim, essa foi algumas coisas que a gente já, os alunos já participaram, os alunos do TEP, né? É, então, bom, como nós somos da computação, né, eles já participaram de cursos de programação para crianças, aquela questão de fazer um open house, de abrir um evento para as pessoas, e, enfim, os eventos normais da universidade, mas agora a gente começou a integrar os alunos do TEP para esses eventos. Eles já suportam essa parte. É, de projeto de pesquisa, trouxe só exemplos aqui de curiosidade, né, que os alunos estão desenvolvendo, só para vocês verem como funciona, dois exemplos que eu achei bem interessante. Vamos. Esse aqui é um aluno que estava desenvolvendo uma questão de eye tracking, que é basicamente você coloca um dispositivo na sua frente e você quer ver onde você está olhando, né? E ele está desenvolvendo um sistema. Quando nós compramos esse dispositivo é feito na Suécia, inclusive, só que quando nós compramos esse dispositivo, não veio com software, só vinha com a ferramenta. Então, como é que usa isso? Então, tipo assim, se quisesse, tinha que pagar a ferramenta deles, mas eles também deixam você desenvolver. Então, eu peguei um dos alunos para desenvolver um sistema, para me ajudar a controlar, a gerar visualizações a partir desses eye track, né? Então, ele até mostra um exemplo aqui, né, de comparando duas imagens e tal. Então, assim, ele está usando a ferramenta e brincando um pouco com isso aí. Então, assim, a gente está procurando coisas diferentes para resolver, né? Que fazem sentido na minha área, né? Então, a gente também tem a questão de realidade virtual. E isso é só para. Esses são equipamentos que ficavam lá na universidade que ninguém estava usando. Então, tipo assim, tinha um headset lá que é comprado por não sei quem, não tinha ninguém usando. Coloca para o aluno desenvolver alguma coisa. Ele aprende a tecnologia, ele está aprendendo a programar, ele está aprendendo um pouco do que é pesquisa por trás disso. Nem vou entrar nos méritos do que está acontecendo ali, mas assim, ele está aprendendo mais coisas de pesquisa. Eu passo artigos para eles. Ele fala assim: você está criando um negócio, mas não foi você. Então, não é você que está inventando realidade virtual. Tem 20 anos, sei lá quantos anos de artigos nessa área. Vai ali, ó, você aprendeu o que você vai fazer. Então, como que você. Porque eles faziam de qualquer jeito. Primeira vez que ele desenvolveu, eu coloquei o headset, aí eu quase vomitei. Ele botou o fundo tudo preto, aí, tipo assim, quando você está num ambiente imerso, sem nada, sem chão, sem nada, você perde toda a noção de espaço. Então, o seu cérebro fica doido. Eu falei para ele, pelo amor de Deus, vai ler esses artigos aqui do que não fazer num ambiente virtual. Então, assim, aí ele foi melhorando. Então, assim, acaba que ele está passando por essa parte. É, essa é uma foto recente do grupo que tem lá. De novo, passou. Eu até trouxe as bandeirinhas, que eu gosto muito de bandeira. Não sei se vocês conhecem todas as bandeiras. Bom, eu no meio ali, o Pedro está aqui conosco, está aqui também. Ele é um aluno do TEP hoje. E eu gosto da diversidade. Primeiro, a gente conseguiu trazer mais mulheres para o grupo. Umas 50-50, mas ela tem zero professores, então a gente espera que no futuro talvez a gente consiga. Eu falo isso para eles, eu converso muito abertamente com eles. Eu falo assim, gente, ó, nós estamos te pagando vocês, mas tem uma razão por trás. A gente está treinando vocês. Se um de vocês transformar em um professor aqui e me substituir daqui 10 anos, 15 anos, já pagou o investimento do programa. Porque a gente já formou a nova geração. Então, e a gente está treinando desde a base. Então, a gente pega, ensina, mostra tudo. Então, se a gente conseguir convencer, primeiro, a se ficar, né, aqui conosco e crescer dentro da carreira já é importante. E de novo, tenho muito orgulho da enorme diversidade de países e tudo. E eu queria focar um pouquinho no Pedro aqui, porque eu acho que é um caso bem interessante, porque foi uma coincidência no meio de toda essa história. Porque o Pedro me mandou um e-mail aleatório, eu recebo 200 e-mails por dia, ele deu sorte que eu abri o dele, falando assim, eu sou um aluno da USP
E existe um acordo da Linels com a USP. E a gente vai mandar alguns alunos para cá. Inclusive, eu até sei desses acordos. A gente está até fazendo mais acordos com outras universidades brasileiras, e isso é muito importante, porque eles conseguem vir para cá sem pagar as taxas. Isso ajuda muito. Não é tão benéfico aqui, porque a gente quase não manda aluno para o Brasil. Então, as instituições aqui não estão em tanto interesse em fazer isso, porque a gente recebe, mas não manda ninguém. Então, não é uma troca muito interessante para as universidades aqui. Essa foi a conversa que eu tive, que eu aprendi, assim, dessa outra parte, né, dessa outra visão. Mas, mesmo assim, a gente está tentando abrir mais portas nesse sentido, né? Eu até conversei com os departamentos lá também. Mas, enfim, ele me mandou um e-mail falando assim, eu preciso de um orientador. Eu já Vocês viram todas aquelas cabeças lá? Eu oriento todo mundo. Então, tipo assim, não tem tempo necessariamente para te orientar, mas um brasileiro vindo me caçando, eu não resisto. Sempre cabe espaço para mais um. Aí eu falei assim, vem. Aí passou, sei lá, dois meses, ele me mandou outro e-mail. Tem alguma oportunidade de retorno financeiro? Aí eu falei, não. E eu já tinha o programa. É, Aí eu fui dormir de noite e contei pra minha esposa. Aí ela plantou a semente na minha cabeça. Ela falou assim, ué, mas você tem um TEP? Aí eu falei assim, não, você tem trabalho demais lá, tem muita coisa. Ela falou assim, não, é um brasileiro. Aí você precisa... E assim, uma coisa, eu vou ser muito sincero, eu amo trabalhar com brasileiro. E eu tenho gente de todas as nacionalidades, inclusive suecos. E, cara, a gente tem uma... Pô, eu fiz meu doutorado em R$ 2.000 por mês, eu trabalhei um ano sem receber nada. Eu pago R$ 6.000 para aquelas cabeças ali e ainda fica fazendo o doce, mas não faz, gente. Oh, e trabalho com o brasileiro, o negócio vai, sabe? Eu gosto mesmo. E eu me vejo muito também nesse processo. E eu nunca tive muita oportunidade, eu tive que lutar muito sozinho para chegar aqui. E acreditar que eu posso gerar uma oportunidade a mais, já me deixa maluco. Isso é outra coisa também do TEP, né? Que é importante mencionar, que eu acho que tem pessoas ali. Não dá necessariamente para saber, mas pela cara, pela bandeira, mas assim, a gente sabe, eu sei, que essas pessoas, o programa acaba fornecendo uma possibilidade dessas pessoas se manter aqui. E são pessoas que vêm para cá sem saber sueco, e é muito difícil, ainda mais aqui talvez menos, mas lá você não sobrevive sem sueco, sem saber falar sueco. E o programa acaba dando um pouco de oportunidade para essas pessoas também de dar um apoio para elas durante os estudos, né? E são pessoas que às vezes vêm refugiadas. Eu já conversei com muita aluna, eu tenho muita empatia, eu gosto muito dos alunos. Eu já escutei histórias, as pessoas vêm em situações muito difíceis, né, dos países delas e conseguem, e procuram oportunidades aqui. É, mas só para terminar a história do Pedro, então ele me mandou um e-mail, falou, olha, eu queria ter alguma oportunidade financeira? Eu falei, não, minha esposa plantou a semente, depois eu mandei outro e-mail para ele. Falei assim, você quer? Você vai sofrer. Você vai sofrer. Você quer? Só que acho que eu nem lembro direito do que eu falei. O Pedro pode contar a versão dele, que ele deve saber melhor. Mas eu fiz uma entrevista com ele. A gente fez uma entrevista, né, Pedro? E, e ele mostrou, eu vi o brilho nele, no olho dele, do que eu estava procurando, assim, a vontade de querer fazer. Ele veio, eu não contei para ele. Eu deixei ele vir para cá. Ele já tinha um contrato dele assinado, ele nem sabia. Ele chegou aqui, a gente fez outra entrevista aqui na Suécia, né? É, e eu gostei de novo, tive uma segunda boa impressão. Eu falei, Pedro, tem essa oportunidade. Eu acho que eu cheguei a mencionar, né, que existia uma oportunidade, valores, e, mas eu não falei que eu ia confirmar. Mas quando ele chegou, eu já tinha assinado pelo head, o chefe do departamento, a bolsa dele. Então, eu acho muito uma história interessante. E olha, ele está aqui hoje. Eu acho que é interessante você compartilhar o seu lado, Pedro, se você puder um pouquinho. Várias. Então, obrigado pelo espaço. Esse sorrisão é dos 6.000 na conta. Mas é algo assim que é até gostoso assim trabalhar quando a gente é bem reconhecido. Então, 6.000 é para ser bruto, até ser transparente com valores, é 8.000, 8.000 reais bruto e 6.000 reais limpo. E assim, pô, eu tenho 21 anos, estou na graduação, isso nem doutorando ganha, sabe? Então, aqui é algo que a universidade, a Suécia, tem muito mais estrutura que o Brasil nesse sentido. Então, é bom, assim, a gente tem uma sala de trabalho lá.
A gente aperta o botão até a mesa sobe, a mesa desce. Tem o monitor assim, ultra-wide, super legal. Está sendo uma experiência super bacana. Eu gosto bastante. Eu estou desenvolvendo meu TCC aqui, sob supervisão do Cláudio, do Amilcar, do Rafael, todos brasileiros, todos da Linels. Eu também faço parte da atividade de outreach, atividade comunitária. Então, por exemplo, semana que vem eu vou lecionar aulas de lógica de programação para algumas crianças suecas. Então, acho que vai ser super legal também. E também eu sou monitor do Cloud em duas disciplinas de mestrado. Também é super legal ter esse contato com os alunos. Às vezes eles param nos corredores, a gente conversa bastante. E também eu gosto bastante do ambiente multicultural. Então, se puder voltar dois slides. Yeah. Então, Uhum. tenho bastante bandeirinha, então, gente da Alemanha, Polônia, China, Estônia, Irã, a Suécia. Então, acho que é um ambiente super rico, então, conversa, a gente sempre troca muita experiência. Essa foto é legal, minha mãe até perguntou, por que seus amigos não estão sorrindo? Só... Só várias emoções, Tá todo mundo sério. Uhum. Mas eu acho que basicamente isso, eu acho que é uma oportunidade super bacana. Eu espero muito que o TEP cresça, que ele possa ser incorporado em outras universidades, que é uma forma super interessante de trabalhar com pesquisa, extensão e ensino, que é o pilar da Universidade Pública Brasileira. Então, eu acredito que tem muito futuro nesse sentido. Obrigado. Bom, só para concluir, né? Eu acabei, o Pedro falou que falar, eu expliquei tanta coisa. Nós somos três brasileiros lá, e foi três brasileiros professores Uhum. na mesma área e a gente não se conhecia. Isso foi uma super coincidência. Eu não vim aqui por causa deles e a gente não se conhecia antes de vir para cá. E acaba que a gente consegue desenvolver muita coisa. Eu ainda consigo manter um contato muito forte com o Brasil, né? Mesmo estando aqui. Apesar que lá a gente tem muito menos brasileiros, eu imagino que aqui em Malmo deve ter bem mais. Mas, enfim, é uma oportunidade muito boa. Eu até escrevi um artigo sobre o TEP também. Quem sabe no futuro vai estar publicado. E o meu sonho é, de certa forma, um pouco do que é o PET no Brasil, de que é poder estar em toda a Suécia, poder estar em todas as universidades e poder ser alguma coisa que as pessoas enxergam como potencial, né? Então, vamos ver. Quem sabe no futuro. Obrigado.